Gente, tudo bem? Vamos falar de preparação para o sono diurno e noturno hoje. Como vocês estão? Não consegui falar com a Jéssica, não sei se ela tá entrando ou se você só eu sozinha aqui hoje. Deixa eu ver se ela tá aqui. Respondeu, achei que ela estava ocupada. Aí para não atrasar, eu entrei aqui, para vocês não ficarem esperando. Acho que ela tá Oi, entrando. Oi? como assim você sozinha? Eu mandei Somos mensagem, você nem recebeu ainda. Não, Não chega para você no WhatsApp. Achei que tinha acabado estranho. a sua bateria, Não, preparei, tá ó, bombando. mas não chegou para você a mensagem, né? Não, não, É, estranho. apareceu um tique só para mim no WhatsApp de que não tinha sido entregue para você, tudo bem? Tudo bem. E Nossa, você? eu tô parecendo uma doida que saí de casa com o cabelo molhado, preso, acabei de soltar. Olha o tamanho disso. E Socorro. o meu míngua. Tô pra lavar ele desde ontem. É isso, parece que eu fiz permanente. Socorro. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Não conversamos hoje, pessoal, então vamos, né? Bom, vamos lá, enquanto o povo entra. Ai, E aí, meninas, conta aí pra gente um pouco a idade dos bebês de vocês, da onde vocês são, pra gente saber um pouco as idades que a gente tem aqui hoje, até pra gente direcionar o conteúdo que a gente vai compartilhar com vocês pela idade das crianças, né? Para ajudar a sim. gente. Hoje a gente vai falar, da preparação para o sono diurno e para o sono noturno. É bastante coisa para falar, né? Quem for nossa aluna também comenta aí, né, pra gente poder saber. Ah, verdade. Olha, bastante criança maior, né? Ó, 1 ano e pouco, 2 anos, 4 anos, 1 ano e 3. Legal. 1 ano e 7. Crianças maiores. Mais ou menos a idade da Lara, né? 2 anos e 4 meses, 1 ano. Muito bom, muito bom. A Tatiana escreveu que é aluna do curso. Muito bom. Então tá bom, vamos lá. Ai, começa, porque você é sempre mais focada e eu pego o Vamos. barco Não, mas andando. eu tava na reunião, né, da escola do. Gente, que elas vão voltar. Eu acho que eu estou inacreditada ainda. Tá nas Ah, pode nuvens, ser. né? Mais ou menos, né? Que é tanto pepino para resolver da vida que quando voltou, eu achei que ia soltar foguete e não soltei. Mas Ai, elas vão gente. voltar, tô na reunião da escola e vai voltar, né? Vamos ver. Eu tô achando que vai voltar e vai parar, porque esse negócio de Covid nunca tem fim, né? Mas vamos ver. Aqui eu já passei por esse ciclo, né? De volta para, volta para, volta para. Enfim, vamos lá. Diz o meu cunhado, que é pneumologista, que vai parar depois do Dia das Mães. Ah, é? Uhum. Que reabriu só por conta do Dia Do das Mães. comércio, É. Aí, então, negócios. assim, vamos esperar para ver, né? Então, então, Bom, amanhã o Lucas começa. Ele dormiu super ansioso hoje, para ir para sabendo que vai pra aula. escola. Vai acordar Aham, cedo. muito. Vamos ver. Ele vai ter que sair de casa cedo, né? Vai ter que sair de casa às 6 horas da manhã. Vou ter que levar ele esse horário. Enfim, pessoal, olha só, falando em Luca, eu vou começar a falar sobre esse assunto, até pela minha própria história. Para quem já acompanha a gente, deve conhecer um pouco mais a minha história da Luciana. Para quem é novo aqui, eu vou contar rapidamente. Eu, anos atrás, quando o Luca era bem bebezinho, eu tinha muito problema de sono com ele. Ele acordava inúmeras vezes na madrugada, tá? E chegou um ponto que eu não vivia mais, eu não fazia mais nada na minha vida. Eu não conseguia me planejar nem para tomar um banho, porque se eu entrasse para o banho, ele ia acordar. Durante o dia, ele não fazia soneca. Era um caos a minha vida. E minha sogra, né, sempre me ajudando muito, então quando eu precisava fazer um supermercado, tipo, tomar um banho, eu lembro que domingo à noite era dia que eu tinha que organizar as coisas da casa, só que o tempo todo eu tinha que ir pro quarto fazer ele dormir. Então não tinha tempo. Então ela me ajudava muito com isso nessa época. Enfim, aí na época eu contratei uma consultora e eu lembro muito que o dia que ela foi lá na minha casa e a primeira coisa que ela me ensinou foi treinar o sono dele. Mais nada.
Ela me passou uma tabela com horários fixos, ela anotou, olha, ele vai acordar tal horário, vai fazer soneca tal horário. E eu lembro que eu achei aquilo tão estranho que eu cheguei para ela e falei assim, mas como assim ele vai fazer soneca tal horário? Ela falou assim, você vai fazer o seguinte, deu o horário da soneca, se ele estiver no tapetinho brincando, você vai pegar ele, levar para o quarto, colocar no berço e deixar ele lá até dormir. E, gente, era tanto erro atrás de erro que eu só descobri depois que eu realmente estudei. Eu e a Luciana, a gente começou a compartilhar tantos casos, né, que a gente atendia. E depois disso, depois que eu estudei, eu consegui ajustar o sono do Luca, comecei a atender outras famílias. E a nossa experiência aí ao longo dos anos fez ter muita clareza do quanto é importante a gente ter essa preparação para o sono. Por quê? É como se a gente simplesmente pegasse uma criança com sono e forçasse ela a dormir. Porque o sono, ele tem que ser induzido naturalmente, né? Porque dormir é algo fisiológico. Todos nós dormimos. Não existe um ser humano que, ó, eu não vou dormir. Né? Não existe isso. Tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que dormem menos. Mas todo mundo tem que dormir todo santo dia. Agora, como que uma criança que chorava para dormir dia e noite, por que ele chorava tanto? Primeiro, porque eu comecei atacando o problema dele, treinando o sono dele. Então, a primeira coisa que ela me falou, olha, a partir de hoje ele não vai dormir mais no seu colo, no seu peito, porque ele tinha uma associação muito forte com o mamar. Ele vai dormir no berço. Foi a primeira coisa que ela fez. E eu, sem informação correta, né, desesperada, queria resolver o problema, fui seguindo o que ela falou. Então, assim, ele começou a ter o sono treinado, mas sem nenhuma preparação de ajuste de rotina, ritual para dormir. Ela ia rir da minha cara se eu falasse isso com ela. Por quê? As pessoas, infelizmente, pelas informações rasas, por não ter informações profundas em sono, ignoram esses detalhes, né, Lu? Então, tem que ter um olhar muito delicado, muito sensível para todos os aspectos da rotina do bebê, ainda mais quando a gente está lidando com uma criança que é muito cansada, que ela é muito mais sensível pelo nível alto de cortisol que ela tem no corpinho, de como a gente vai ajustar essa rotina. E o sono, o Lucas só parou de lutar para dormir depois que eu tinha clareza de todos os ajustes que eu tinha que fazer na rotina dele. E um desses ajustes era ter uma boa preparação, tanto para o sono diurno quanto para o sono noturno. Por quê? Pegar o sinal de sono da criança é super importante, mas isso não é suficiente. Eu sempre falo aqui nas lives com vocês que é a mesma coisa de chegar da rua, pegar e ir para o quarto e dormir. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém. Se a gente não for preparado, não tiver um ritual, todo dia a gente fazer as mesmas ações, o sono ele não vem. Então é a gente dormir estressado. Então, a gente vai estar com sono, aí a pressão do sono vai só aumentar, porque o cortisol vai acumulando e a criança não relaxa e dorme. Então, um dos pontos muito importantes que a gente vai falar aqui com vocês é um pedacinho sobre esse ajuste do sono, que é como ter uma preparação muito boa para poder realmente ajustar o sono da criança. Quer complementar? Não, eu vou até falar um ponto disso que você está falando, né? Que você me fez lembrar de um comentário que é muito importante para esse assunto, dentro de uma frase aí que você falou, que é assim: eu já peguei muitos casos de mães que falam, nossa, hoje foi ótimo, ele dormiu super rápido, não lutou contra o sono e dormiu super rápido. Quando a gente pensa em preparação para o sono, né, que a gente vai falar bastante hoje, que é o assunto da live, vocês têm que ter muito como termômetro essa questão do quanto tempo a criança está demorando para dormir e qual é o comportamento dela até ela dormir, né? Vou explicar esses dois ângulos. Por quê? Se uma criança capota muito rápido na hora que você põe ela para dormir, é um indício que ela estava exausta. Porque quando a gente está relaxado, a gente está tranquilo, a gente não simplesmente deita e capota, ou vai para o colo e capota, ou vai para o peito, mama e capota imediatamente. A gente fica ali meio que se ninando, né? Se terminando de se acalmar para dormir, seja no colo, seja sozinho no berço, não importa, mas não existe esse capotô. Esse capotô é horrível, gente. É um sinal grande de que tem coisas erradas
nesses ajustes todos que a gente fala da preparação antes do sono diurno e do sono noturno. Então, esse é um ponto bom. O outro ponto importante é também o de crianças que demoram demais para dormir, porque você também errou nessa preparação prévia para o sono e não fez os passos importantes para que a criança chegasse relaxada e ela não ficasse lutando contra o sono, né? Então, percebe que são os extremos? Seja uma criança que está super agitada na hora de dormir, e muitas vezes os pais interpretam essa agitação, essa luta contra o sono. Alguns pais percebem que é porque a criança está cansada excessivamente e aí ela tem dificuldade de relaxar por estar cansada excessivamente e demora para dormir. Outros pais interpretam que a criança não estava cansada e que levou fora de hora, vou voltar para a sala, vou deixar brincar mais um pouco, porque ele não está cansado, ele está lutando contra o sono. E é justamente o contrário, na maioria das vezes a criança já está lutando excessivamente porque ela já está muito mais agitada do que aquele ponto ideal dela ter sido levada para dormir, né? Então, encontrar esse caminho do meio, onde a criança não está tão exausta a ponto de capotar e também não passou para aquele ponto de super estimulação, super excitação, porque já passou do ponto e foi se excitando, se excitando, se excitando, é o que vocês têm que aprender olhando para a criança, entendendo como é o ambiente previamente ao sono, respeitando o momento certo de tirar a criança daquele lugar para começar a mandar mensagem para o organismo dela e para o cérebro de que estou reduzindo os estímulos, daqui a pouco vai dormir. E não em cima da hora, como a Jéssica falou, que ela tirava o Luca do tapetinho e já levava para o quarto. Porque ali a criança não vai estar nesse ponto do meio, né? Nesse caminho do equilíbrio, né? E um ponto, assim, bem que eu acho que gera mais dúvidas nos pais mas se eu esperar sinal de sono, meu filho nunca dá sinal de sono. Se a criança, tem crianças que têm muita dificuldade em demonstrar sinal de sono, o Luca era um desses. Ele só demonstrava quando eu começava o ritual. Eu lembro que eu pegava ele no colo, aí eu já conduzia ele para o quarto, fechava um pouco a cortina, aí ele já começava a coçar o olhinho. Enquanto eu estava com ele naquele ambiente, ele não Não demonstrava. Por quê? demonstra. Era tanta interação, era tanto agito, que a criança ela não tinha oportunidade de expressar, né? Então, saber entender qual que os sinais que a criança dá ou não dá é importante. Porque tem pais que falam, mas meu filho tá bem, né? Não tá demonstrando sinal de sono, tá brincando, tá agitado. Isso é muito mais preocupante do que quando a criança demonstra, né? Então, É, muitos pais acham que, então meu filho ele não precisa tirar tantas sonecas, né? Eu eu acho que meu vou. filho já consegue ficar mais tempo acordado que outros. Tá errado, não é, gente? É descompasso da rotina. Por exemplo, vou até contar também um caso pessoal para vocês entenderem um pouco até dessa questão do temperamento, para que vocês olhem para os filhos de vocês e saibam pensar, poxa, como é a expressão de cansaço do meu filho, considerando o temperamento dele? Porque cada criança vai demonstrar o seu cansaço, o seu sono, dependendo do seu temperamento. Isso é muito importante que vocês entendam. Então, por exemplo, sábado a gente foi encontrar um casal de amigos que tem uma filha do tamanho do Vini. E toda vez que a gente tá junto, a menina pede para dormir quando ela tá cansada. E eu nunca tive essa experiência com o Vinícius. Não existe o Vinícius falar, mãe, agora chega, eu tô cansado. Não existe. E o sinal de sono do Vinícius ele começa a falar a seguinte frase: Mamãe, hoje eu não quero dormir. Mamãe, hoje eu não quero dormir. E para mim é o sinal claro de que já deu. O corpo dele tá mostrando para ele que ele tá cansado e ele começa a não querer se render. E ele sempre foi assim, você sabe disso. Eu Uhum. sempre sofri com ele lutando contra o sono. E demorou para eu entender, porque eu também não tinha conhecimento, não tinha estudado sobre sono, né? Então, a hora que você entende qual é o sinal do seu filho, e a partir daquele sinal que você não respeita, a criança já começa a passar do ponto, passar do ponto, passar do ponto, você perdeu a mão totalmente, né? Então, qual é o sinal disso? Toda vez que o Vinícius está cansado, ele vem com essa frase: Hoje eu não vou dormir. Ele fala. Aí eu falo, Vini, agora vamos pro quarto. E aí ele não luta muito, porque eu peguei no começo, né?
Agora, qual é, assim, não é toda criança que vai ter uma frase, né? Cada criança tem o seu sinal. As que são mais tranquilas podem coçar o olho, podem pedir para dormir se for uma criança mais velha, como muitas aqui são mães de crianças que já falam. Tem criança que vai começar a se encostar mais no sofá, no colo, vai ficar. Tem criança que vai ficar zanzando de um lado para o outro, porque ela vai lutar contra o sono já logo no comecinho, que é o que o Vini faz, né? Então, qual Uhum. é o sinal de sono do seu filho que você fale, putz, ali eu tenho que agir, só que pode ser que se você agir ali, naquele momento, você já perdeu a mão. E você tinha que ter começado a preparar ele para o sono e desacelerar ele para o sono meia hora antes daquilo. Porque na hora que ele dá aquele sinal, pode ser que ele já tivesse que estar no quarto, tranquilo. Porque Uhum. ali, gente, o que que é o sinal de sono? Para vocês entenderem. O sinal de sono é um mecanismo do nosso corpo de mostrar que a bateria está acabando, né? É isso que significa o sinal de sono. O corpo mandando um sinal de que, ups, preciso ser colocado na tomada para recarregar a bateria. A tomada é o dormir. Se eu não obedeço isso, se eu não coloco na tomada para a criança dormir, essa bateria que está acabando, como a gente não desliga de repente como a bateria de um celular desliga, como a gente não foi colocado para dormir naquele exato momento, o corpo começa a dar descargas hormonais para manter a gente acordado. É isso que acontece fisiologicamente. E aí, na hora que o corpo não tem essa recarga do sono, imediatamente após o sinal de sono, vem essas descargas hormonais, a criança vai ficar elétrica, 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 chata, chata, chata. Tem criança que vai ficar chorona, tem criança que vai ficar zanzando de um lado para o outro, tem criança que vai ficar super agitada, porque você não obedeceu essa recarga necessária naquele momento. Para bebês menores, isso tem que acontecer muito rápido após um sinal de sono. Para crianças um pouquinho maiores, você pode demorar um pouquinho mais, mas o ideal é que você não demore muito. Mas assim, o mais Uhum. importante que vocês entendam é que mais do que responder rápido a esse sinal de sono, é a criança já estar preparada dentro do ritmo dela, do ritmo da casa, do ritmo do ambiente. Eu falo sempre isso nas minhas consultorias, quando eu faço personalizado, eu falo, é quase como ter uma bola de cristal, gente. Você Uhum. tem que adivinhar mais ou menos quanto tempo antes daquele horário que você está calculando que seu filho vai dar o sinal de sono, que você tem que preparar ele para o sono, para que ele esteja pronto, porque não adianta nada você agir rápido a um sinal de sono se você fizer o que a Jéssica falou que ela fazia com o Luca, de tirar ele do tapetinho e levar para o quarto. A criança vai estar elétrica porque os estímulos que ela estava recebendo naquele momento em que ela deu o sinal de sono não vão ter ajudado ela a estar tranquila para dormir, né? Então, Uhum. você precisa estar num ambiente propício para que a criança já esteja tranquila, para que na hora que o sinal de sono se manifestar, você leve ela para o quarto e ela não fique ainda agitada pela estimulação que ela estava recebendo naquele ambiente e ela durma mais fácil, né? Então, essa preparação prévia é muito importante. Aqui a gente até derruba o mito, né? Que a gente vê, infelizmente, alguns perfis falando aí de forma errada, de falar, você tem que respeitar o ritmo da criança. Na hora que ela tiver sono, ela dorme. Porque dormir, dorme no momento que quiser, quando quiser. Se for assim, a criança vai dormir de pura exaustão. Por quê? Quando ela tiver, igual a Luciana, voltando aqui no que ela explicou, quando a criança dorme rápido demais, se você dá um pouquinho de oportunidade para ela, então, colocou no peito, colocou no carro, levou para um ambiente mais tranquilo, se ela tiver um pouquinho ali de oportunidade, ela adormece. Mas esse sono não é de qualidade, porque ela já dormiu. Ela teve um apagão pela oportunidade, mas o sono é de qualidade. Aí, de forma errônea, dá para interpretar assim: ah, tá vendo? Tava com sono, dormiu. Mas esse sono provavelmente é um sono curto, porque a criança foi dormir com cansaço acumulado, sem preparação. Aí ela acorda chorando. Aí a mãe acha que acordou chorando porque tá com algum incômodo ou porque não quer dormir mais, né? Ah lá, tá vendo? Já acordou. Aí leva a criança para um ambiente mais agitado e a criança já começa a receber estímulo, começa a brincar.
Então não entende que aquele choro é um sinal até de socorro para o corpo pedindo para poder adormecer mais. Aí não sabe também como equilibrar, já que a soneca foi ruim. Como que eu vou fazer com os estímulos, com essa preparação? Porque, gente, quando a gente está falando aqui preparação do sono diurno e noturno, a gente não está falando aqui só do momento que antecede exatamente a soneca. A gente está falando aqui, dependendo da criança, do horário que ela acordou da soneca até a próxima. Porque essa criança, se ela estiver tão cansada, a gente tem que zerar os estímulos dela. Porque senão a gente não vence esse cansaço. E a maior dificuldade está aí, porque palpiteiro tem para todo lado, né? Então, o sono ele é recheado de mitos. Ah, cansa mais a criança. Pra quê? Isso é frescura. Tem que acostumar a criança no ritmo da casa. Aí o resultado é uma criança que luta pra caramba pra dormir. A família jura que tá tentando de tudo para resolver o problema. E no final das contas tá tentando sempre da maneira errada, né? Então, gente, esse assunto que a gente está falando é tão sério que eu estou até aqui no nosso curso, a gente tem um módulo que chama Como Conduzir um Ambiente de Sono, pré-sono da criança. É uma aula extensa que a gente tem de tão importante que isso é. Porque, ok, eu já consegui identificar o sinal do sono, eu já sei o intervalo médio que meu filho consegue ficar acordado. Isso tudo já está muito claro, mas se vocês não souberem como conduzir o sono, que varia por faixa etária, né? Quando a gente está falando de um bebezinho muito novo, a condução é de uma forma. Quando a gente está falando de crianças maiores de um ano e meio, já é de outra forma. Então, por quê? Porque os estímulos, a interação, tudo vai mudando. Então, vocês têm que ter muita clareza de saber, né, acompanhar essas mudanças que vão acontecendo. E não só isso, né? Além das mudanças que vocês precisam estar acompanhando, porque conforme a criança cresce, a quantidade de estímulo, a quantidade de atividade, os horários, né? Tudo tem que estar flexibilizado e atendendo às necessidades conforme a criança cresce. Um outro componente que vocês precisam prestar muita atenção é o nível de cansaço da criança, né? Então, se é uma criança que nunca dormiu bem e ela já vem de cansaço acumulado, como é que eu lido com essa atividade durante o tempo que ela está acordada para preparar ela para o próximo sono, se ela está mais cansada porque ela vem sempre dormindo mal, ou se ela acumulou cansaço nos últimos dias e não é uma criança que sempre está exausta porque sempre dormiu mal, como que eu pondero esse nível de gasto de atividade quando ela está acordada, né? Então, isso que a Jéssica falou, de vocês prestarem atenção em tudo que a criança está vivendo enquanto ela está acordada, desde que ela acordou do sono anterior até o próximo sono, isso é muito importante que se leve em conta a idade da criança, o nível de cansaço que ela carrega, né? E se vocês não forem olhando a rotina da criança por esses intervalos, e não assim, gente, rotina não é assim, meu filho acorda de manhã, depois ele faz isso, depois ele come, depois ele dorme, depois isso, depois aquilo. Sim, isso é uma rotina, isso é uma sequência de atividades, mas quebrem a rotina por blocos, né? Então, esse bloco está equilibrado, depois ele dorme e acorda de novo, esse outro bloco está equilibrado, vocês têm que olhar o equilíbrio pelo nível de cansaço da criança e pela idade da criança, né? E pela qualidade do sono dela. Vão olhando por blocos para vocês avaliarem se tá bom, se tá ruim, se você tem que fazer ajustes, se você não tem que fazer ajustes. Porque muitas vezes os pais olham e falam, a rotina do meu filho é boa, porque todo dia é igual, todo dia ele já sabe o que vai acontecer, a gente tem um esquema bem montado, ele já incorporou. Mas isso não significa que ela é boa, isso só significa que a rotina existe. Mas ela está favorável para o que a criança precisa, ela está colaborando para que esses blocos durante o dia sejam equilibrados para o sono ser bom. Geralmente, uma criança que dorme de forma picada, seja porque acorda com pouco tempo de soneca, seja porque acorda com muitos despertares à noite, é porque esses blocos durante o dia não estão equilibrados, né? E aí, o que você pode fazer antes de cada sono que pode ajudar nessa preparação? Que como a Jéssica falou aqui no começo hoje, isso que a gente está falando aqui hoje é um pedacinho de um todo muito maior que vocês precisam ajustar para que todo o sono seja melhor. Tem crianças que só de ajustar esse pedacinho melhora? Tem, né?
mas vocês precisam ir ajustando o todo para que vocês vejam o benefício completo nas sonecas e no sono noturno, né? E uma das partes é prestar atenção nessa preparação para o sono. Porque, nossa, assim, o que mais a gente pega são os pais, como você fazia com o Luca, né? Ah, tira de uma atividade e leva correndo pro quarto para dormir. Não vai dar certo. É. E assim, eu tinha clareza que tinha alguma coisa muito errada, mas eu não entendi o que estava errado, né? Porque eu perguntava para E, gente, na época eu já tinha lido trocentos livros de sono, mas nenhum explicava sobre isso. Só pegava a rotina fechada, alguns já ia direto para treinamento de sono, não falava nada, né? Então o problema do seu filho é que ele acorda muito porque ele tem o hábito de mamar. Tá bom, então vamos tirar. Mas não resolvia o problema dele. Ele continuava acordando de madrugada. Ele tinha despertar às 5 da manhã. Só depois que eu lembro que a gente estava na nossa primeira formação de sono, que aí eu falei, agora. Na época eu até comentei com a Luciana, nem sei se ela lembra. Falei, agora eu entendi por que o Luca luta tanto contra o sono. E olha que eu tava assim, há meses, há um tempão, já tentando reeducar o sono dele. Por que não adianta a gente partir por esse ponto? Porque quando a criança ela não foi preparada, igual a Luciana falou, né? Ela não tá relaxada, ela não tá com o dia dela bem equilibrado em blocos. Se você tenta mudar o hábito numa criança muito cansada, muito estressada, ela não está aberta para poder aprender. Aí você vai ficar tentando mudar o comportamento, a criança vai reagir mal, porque fisiologicamente ela estava fora do compasso. Aí a sensação é que, putz, o que eu poderia fazer, que seria a solução, não funciona. Aí vocês tentam, aí desistem, aí regride, volta para o comportamento anterior e parece que a criança tem um problema, né? Vou procurar um médico, vou dar um remédio. Não é, gente, não é. Olha, pelos nossos anos, pela quantidade de famílias que a gente já atendeu, eu posso cravar aqui que 99,9% das crianças têm problema comportamental. Não tem distúrbio de sono. Porque direto aparece mães para. Até eu tenho um caso que a Luciana sabe que eu sempre comento. Foi um caso assim que mexeu tanto comigo. Na época, eu e a Luciana, a gente ainda não éramos juntas, né, ensinando a sonhar. E eu recebi um e-mail domingo à noite, era 9 horas da noite. Uma mãe desesperada falando assim: olha, eu já tentei de tudo para o meu filho dormir, levei ele no neuro e ele passou Rivotril para ele. Meu filho hoje já não anda mais, ele não consegue andar mais, e mesmo assim ele não dorme direito. E eu recebi sua indicação e está sendo minha última esperança. E assim, domingo à noite, normalmente eu respondo no outro dia, né? Na segunda, só que eu não aguentei. Eu mandei uma mensagem para essa mãe e falei: me liga, que eu quero conversar com você. Aí eu conversei com ela, que tinha que ajustar a rotina, que muito provavelmente o filho dela estava com a rotina totalmente desajustada, que o processo de ajuste era assim assado e tal. Ela, tá bom, então eu quero fazer. Gente, a gente ajustou a rotina desse menino, ela parou com o remédio, então primeiro ela parou de dar o remédio pro menino, ela falou que aí o menino já voltou a ser uma criança ativa, porque ele vivia dopado. E aí a gente começou a ajustar a rotina, fizemos o processo, né? A consultoria completa. Até hoje ela tem contato comigo, essa mãe, de tanta gratidão que ela tem. Mas assim, era coisa que os médicos não conseguiam enxergar porque não tem a informação. E o filho dela, depois que ajustou a rotina, a gente foi tirando a associação. Aí ela falou assim: eu já tirei a mamadeira, ele tomava 1 litro de água na madrugada. 1 litro de água, pensa. Um menino de 1 ano e pouco. Então, assim, a gente foi tirando todo. Aí o menino começou a dormir 11 horas de sono seguidas. Então, olha que é uma mãe que entrou no nível de desespero de medicar o próprio filho. Hoje ela vê o absurdo que foi. Mas no desespero, a gente começa a tentar o que vai, né? O que vai resolver? É dar esse remédio? Então vamos dar. Mas não é assim, né? Tem que ter paciência, tem que estudar, porque o problema não se resolve com uma formulazinha, gente. Não, e a gente, assim como ela, a gente já pegou várias mães, né? Que, enfim, e eu acho assim também, sabe? Não é nem querendo falar dos médicos, mas infelizmente nas faculdades de pediatria e até de neuropediatria, eles não estudam sobre comportamento do sono, né? Estudam sobre a parte fisiológica do sono, mas não comportamental. E muitas vezes também os médicos veem o desespero das mães e o cansaço e falam: gente, eu preciso dar remédio porque essa mãe está exausta. Eu preciso que essa família durma porque essa mãe não está nem raciocinando porque ela está exausta. E aí o caminho é esse, né? Infelizmente, gente. Mas
Por isso que a gente também fala muito para vocês procurarem ajuda antes da exaustão ficar extrema, porque a hora que a exaustão está extrema, vocês param de raciocinar e vocês querem uma coisa que resolva imediatamente e não se resolve imediatamente, porque não tem fórmula mágica. Esses ajustes, esse correr atrás do prejuízo, essas mudanças, é tudo uma coisa que você vai construindo ao longo de 3, 4 semanas, 5 semanas às vezes, né? Hoje uma mãe mandou mensagem para mim, nem contei para você. Ela queria contratar uma consultoria personalizada. Ela já fez o nosso curso de 0 a 6 meses e ela falou: eu preciso da consultoria personalizada, eu não estou aguentando, não tenho energia para fazer. Aí eu falei: me grava um áudio, me conta o que está acontecendo. Aí ela gravou. Ela está exausta, ela tem 2 filhas, uma mais velha e uma de 6 meses. Ela trabalha o dia inteiro, ela chega em casa que a bebezinha já está exausta. Ela não sabe. Daí eu falei: eu poderia falar pra você, então tá bom, me contrata, né? Mais caro, mas não vai resolver. Porque tem ajustes importantes para serem feitos ali. Porque é uma babá cuidando da bebê de 6 meses e da filha de 4 anos. Não dá. E não tá dando certo. E além de Uhum. tudo, eu falei pra ela, pode ter questões emocionais no meio também, Uhum. né? Então, assim, fui falando pra falar, olha, estuda o curso, dá pra babá estudar o curso, porque ela falou que a babá é super esperta. Então, assim, e eu falei pra ela, você tá querendo uma solução rápida me contratando. Não vai Uhum. adiantar. Não é Teve, rápido. Não é teve uma rápido. mãe que mandou uma mensagem também no final de semana, falando assim: olha, eu comprei o curso, mas eu tô querendo a consultoria. Aí eu falei assim: tá, mas você estudou o curso? Não, não estudei. Eu falei: olha, o primeiro passo é você realmente, até numa consultoria, você tem que estudar o curso. Ela, mas eu quero a consultoria justamente porque eu não quero ficar estudando. Eu falei: olha, a gente te ajuda a conduzir o processo, assim como no curso a gente também ajuda, porque a gente, né, a gente tira as dúvidas ao longo do processo. Então, assim, a consultoria, comparado com o curso, você vai ter todo o material, você vai estudar e vai ter o nosso acompanhamento também. É diferente porque aqui você vai ter o nosso acompanhamento pelo WhatsApp. Lá é dentro do portal do curso, de maneira personalizada também, mas é no curso. Aí passou, acho que foi ontem. Não, ela mandou mensagem, acho que foi no final de semana. Ela mandou antes, acho que foi no final de semana que ela mandou. Nossa, eu comecei a estudar o curso. Aí ela falou que não tinha tempo. Eu falei: estuda 15 minutos por dia. 15. Aí ela falou assim: nossa, eu já consegui melhorar muita coisa aqui. Então, assim, às vezes falta, né? A gente fala assim: não, não tem milagre. Você vai ter que estudar. Você Não tá com tem as milagre. informações em mãos. Se você estudar, tiver clareza, papel e caneta em mãos, entender o que precisa ajustar na rotina, vai dar certo, né? É porque a sensação é que cada hora a gente precisa de uma coisinha a mais, né, para resolver. E tem quantos Exatamente. casos tem de consultorias que não deram certo? E quantos depoimentos a gente tem do curso que dá certo? Por quê? Não depende só da gente, né? Depende da mãe realmente estar empenhada, se dedicar, Exatamente. né? Exatamente. Bom, vamos para as perguntas, porque eu acho que daí a gente consegue dar exemplos melhores do que está pegando com cada um dentro desse assunto. Vamos. Porque eu acho que tem esse assunto, ele é muito de exemplos também para as pessoas entenderem e ficar bem palpável, né? Ó, por exemplo, a Vicky escreveu assim: as sonecas diurnas estão cada vez mais difíceis de acontecer. Não sei a idade. Ela falou a idade? Não. Ô, gente, olha só. Seria bom saber a idade para ajudar, né? Vê se ela falou a idade, se você. Peraí. Nossa, tá, gente. Ai, Olha peraí, não tô só. conseguindo voltar nas Vou, perguntas. vou fazer um comentário em relação a isso, de crianças que estão com dificuldade para soneca. É assim, ó. Crianças mais velhas que estão com dificuldade com as sonecas, acima de 2 anos principalmente, pode ser que a criança não esteja gastando energia suficiente, principalmente nessa pandemia que a gente está dentro de casa, né? E aí a criança começa a abandonar a soneca antes da hora, começa a lutar para dormir porque não gastou energia física muitas vezes, né? E os mais velhos, isso eu tô falando dos mais velhos, gente.
para crianças maiores de 2 anos. Eles precisam gastar energia física para dormir. Os menores, normalmente, eles têm que economizar mais. E às vezes a gente fica gastando, gastando, gastando dos menores, e eles passam do ponto muito rápido, e aí essa recusa em dormir é muito mais pelo excesso de estímulo do que pela falta de gasto. Isso é muito importante que vocês entendam. Porque aí a criança vai ficando agitada, 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 e essa preparação, que lembra, o que a gente está falando aqui é que a preparação para o sono não é só o ritual do sono. É isso que vocês têm que entender. Quando a gente fala preparação para o sono, a gente está falando de tudo que a criança faz enquanto ela está acordada, até o próximo sono. Precisa ter equilíbrio nesse período todo que a criança está acordada até ela dormir de novo, né? Então, crianças menores, esse equilíbrio vai variar muito de idade para idade, do nível de cansaço de cada criança, como eu falei, mas elas tendem a precisar gastar muito menos e economizar mais energia, porque se você ficar no modo, tipo, deixa a criança livre, leve e solta, gastando, 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 provavelmente a hora que ela vai dormir, ela não vai dormir, ela recusa, chora, chora, chora. Tem crianças, dependendo da idade, que ela já sabe que você vai desistir depois de um tempo. E que ela sabe que você vai falar, ai, não aguento mais, ela não dorme, eu não quero ficar nesse ambiente. Aí você sai do quarto, desiste da soneca. A hora que você desiste da soneca, a estimulação da criança só vai aumentando, 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 porque ela já estava cansada, você desistiu da soneca, essa estimulação vai crescendo, o cortisol continua bombando no organismo, porque você desistiu da soneca. Aí você decide voltar para a próxima soneca depois de um tempo, ela já ficou num nível mais acelerado ainda e vira uma coisa, missão impossível. A criança não dorme, né? Então, precisa entender cada caso, mas normalmente é o que eu falei, né? Crianças menores, você gasta bem menos, economiza mais, mantém ela tranquila a maior parte do tempo para que não seja difícil ela dormir. Prepara bem esses 30 minutos antes, não desiste da soneca. Não desiste. Porque se você desistir, você só vai numa crescente assim, ó, e cada dia vai ficando mais difícil, né? Vai. Vai ficando e acaba desistindo, né? Acho que Não tudo dá pode. errado. Essa mesma mãe que me gravou esse áudio hoje, né? Ela falou: Ah, porque a minha filha de 4 anos parou de ter aula na pandemia, aí ela abandonou a soneca, virou um caos o sono dela também. Aí eu tenho a de 6 meses que acorda, a de 4 anos que acorda, aí agora a babá conseguiu fazer ela voltar com a soneca, porque ela fica muito chata quando ela não dorme. Só que daí eu fico pensando, como que a babá se divide com a de 6 meses e com a de 4 anos para as duas fazerem Um vai soneca na hora, sofrer. entendeu? É, Complicado. gente, eu que sou mãe de dois pequenos, né? Eu posso falar. É complicado. Precisa de alguma ajuda, uma estratégia, algum momento do dia, né? Então, qual é o horário que a criança de 4 anos mais ou menos faz soneca? Procura ter ajuda mais ou menos nesse horário, porque as duas precisam ser relaxadas para dormir, as duas precisam ter um ritual. Como que uma pessoa só vai conduzir tudo? Realmente é muito difícil. Muito. E, E não, de e idades tão diferentes, né? não, totalmente. Eu lembro que eu sofria só de pensar como que eu ia fazer, né? Mas como eu já sabia, né, da estratégia, eu queria ver o que ia dar certo na prática, ansiedade mesmo de É, mãe. Mas assim, graças a Deus, eu sempre consegui respeitar muito a necessidade dos dois por ter ajuda e por entender o que cada um precisa. Eu já vi muito mãe de bebê de 6 meses querer que o bebê de 6 meses, quando começa a introdução alimentar, quer almoçar junto com o menino de 4 anos. Gente, não vai dar certo. Porque às vezes de 4 anos vai almoçar no horário que o outro devia estar fazendo soneca. Aí se segura o sono de um, a criança nem come e depois nem dorme. Então, é momentos, né? Igual eu lembro que a Lara sempre almoçava, depois era o Luca. Hoje é o Luca e a Lara juntos. Aí vai chegar um dia que vai ser o Luca, a Lara, eu e meu marido. Por enquanto não é, porque eu almoço mais tarde do que eles.
Mas aos pouquinhos as coisas vão melhorando, né? Cresce tão rápido. Exatamente. Exatamente. Eu também não faço o jantar. O almoço, bom, agora eu não faço com ninguém, né? Mas o almoço, o almoço é junto, mas o jantar nunca, né? Porque eles comem Uhum, cedo, né? muito. A É, Lívia colocou aqui por que que a criança de 1 ano acorda tanto à noite. deixa eu só responder uma outra antes que tem a ver com Tá isso bom. aqui, ó. Ela escreveu: no caso, se a criança está elétrica, é indício de cansaço? Então, calma também, né, gente? Assim, às vezes a criança dormiu super bem, tá cheia de energia, e ela, se for uma criança mais velha que dormiu bem, cheia de energia, tá tudo certo, né? Então, não é sempre que a criança está elétrica que ela tá cansada. O que vocês têm que prestar atenção é assim, pô, meu filho tá dormindo mal, né? Meu filho tá dormindo menos horas do que ele precisa por noite, ou tá dormindo no total a quantidade de horas, só que tem muitos despertares. Como é que estão as sonecas? Estão boas, de acordo com o que precisa mais ou menos para a idade, tanto em termos de frequência das sonecas quanto em duração total. Isso tudo tem que te fazer pensar e olhar, putz, ele está descansando mais ou menos o que ele precisa para a idade dele? Se não, se ele não está, é provável que ele se canse mais rápido. E uma criança que se cansa mais rápido, ela pode ficar elétrica. Normalmente eles ficam elétricos quando eles estão muito cansados. É difícil pegar uma criança que quando está cansada fica toda molinha. Essas são Uhum, as de temperamento fácil e geralmente elas não dão tanto problema de sono, né? uhum, Essas crianças que ficam mais molinhas, sonolentas, se rendem mais fácil quando realmente estão cansadas, elas tendem a dar menos problemas de sono, né? Até tem problema, mas os pais lidam ok com esse problema. As que ficam mais elétricas são as que têm o temperamento de ir para essa vertente de uhul, vou para uma rave, né? E aí os pais falam, pronto, ferrou. é, E aí, então, assim, é a somatória do que está acontecendo no geral, com o descanso, a quantidade de descanso, a frequência e o comportamento de uma criança que dorme mal, que vai te dizer, caramba, meu filho está sempre elétrico. Eu acho que ele está cansado demais porque ele dorme pouco. Então, se ele é uma criança que eu sei que dorme pouco ou acorda muito e está sempre elétrico, muito provavelmente é cansaço isso, né? E aí você tá com a rotina desajustada, que é o que a gente sempre fala. Porque quando a rotina está desajustada, ela não está a favor do que a criança precisa de ritmo, né? Esse compasso não tá legal. E aí você tá sempre colocando a criança no nível máximo de exigência do que você tá querendo que ela tenha de energia, sendo que ela não tem aquilo tudo, né? É isso que a gente chama de rotina desajustada. É você não estar a favor do ritmo que a criança precisa, né? uhum. Que mais? Ó, Olha, tem muita uma aqui. gente falando que a criança tá agitada, né? Pois é. Ô, gente, tem que lembrar também que se a gente não respeitar o ritmo da natureza na nossa casa, então vai chegar no final do dia. Se a gente não respeitar isso, a gente não está mostrando que é horário de relaxar. A sonolência vai chegando aos pouquinhos. Vai o contrário, porque a luz artificial, ela ativa o cortisol. O que que você está lendo? O que que você está Gente, rindo? que lindo! A Alana escreveu: meu filho de 3 anos fala, mãe, tem um sono aqui na minha boca quando ele boceja. Bonitinho. Tem um sono aqui na minha boca, adorei! Muito bom. Ai, que bonitinho. Mas para poder concluir, eu percebi que tem alguma coisa. É, é assim, a gente tem a nossa culpa, né? Quando a criança ela luta para dormir, é porque a gente não ajudou nessa preparação. Então a culpa não é da criança que ela não gosta de dormir, que ela resiste, que ela quer brincar. É porque a gente não está colocando o limite certo e não está conduzindo ela da maneira correta. Aqui a Miriam colocou assim: e quando ele quer dormir 2 horas antes do sono noturno? Eu não sei a idade da criança, eu não sei como que é a rotina. Aí eu pensei em duas coisas nesse caso. Ou a criança
ela não fez soneca suficiente durante o dia e o cansaço se acumula muito rápido, porque ela passa o dia cansada, ou a mãe está levando para o sono noturno tão tarde e ela não entende que o sono noturno da criança deveria começar bem mais cedo. Então, por exemplo, não sei qual é a idade, eu estou jogando aqui um exemplo sem saber nada, tá? A mãe coloca o menino para dormir 9 horas da noite. Quando é 7 horas da noite, 2 horas antes, essa criança já está querendo dormir. A mãe, sem entender quais são os ajustes da rotina, e ela fixou um horário para o sono noturno, porque para ela o sono noturno, por exemplo, começa às 9 horas da noite, a criança ela vai sofrer, porque ela está com ritmo e a mãe engessou uma rotina diferente daquilo que ela precisa, né? Isso é uma coisa que me passou, eu não estou entendendo o caso. Mas é muito comum a gente falar, não, meu filho vai dormir tal horário. Não é assim. O horário que inicia o sono noturno pode variar de um dia para o outro. Então, tem dias aqui em casa que a Lara dorme 6h30, tem dia que ela dorme 7h30. Tudo varia de acordo com o nível de cansaço, de como foram as sonecas. Então, essa administração, né, de acordo com o dia a dia, que a gente tem que fazer. Não tem nada de errado com isso. Ó, tem muita gente falando do filho acordar chorando à noite. Aí deixa eu ver o nome dela. A Cris perguntou: Ah, acorda chorando de madrugada. Será que é fome? 13 meses tem a criança. Gente, olha só. Os despertares com choro, né? Normalmente, uma criança que acorda chorando de madrugada nessa idade, né? A gente não tá falando aqui de um bebê pequenininho que sim tem fome de madrugada. A gente tá falando de uma criança de 1 ano e 1 mês aqui, né? Que já se alimenta, e que tem total condição de dormir a noite toda sem se alimentar, né? E muitas vezes essa criança não está em condição de dormir a noite toda sem se alimentar, justamente porque ela fica mamando às vezes à noite, e aí esse mamar à noite reforça ela ter menos apetite durante o dia, aí ela fica sempre com o organismo condicionado a receber uma parte da alimentação durante o dia, uma parte durante a noite, né? Então tem que avaliar cada caso, cada idade é um caso, cada criança é um caso, mas é importante que se saiba que a partir dos 6 meses, se é uma criança saudável, ela já tem condição de dormir a noite toda se o pediatra já liberou, tá? Isso é muito importante que se saiba. Que dirá uma criança de 13 meses. Portanto, só vai ser fome se o organismo estiver condicionado a receber aquele aporte calórico, aquela quantidade à noite. E não porque a criança não tem condição de dormir a noite toda, é diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, normalmente a criança acorda chorando de madrugada nessa idade, tá, gente? A partir dos, com certeza a partir dos 9 meses, tá? Então, a partir dos 6 meses o bebê já tem condição de dormir a noite toda sem mamar. Mas o que eu vou falar aqui é com muito mais segurança a partir dos 9, 8 meses, para que vocês entendam. Quando o bebê acorda chorando, e não é uma vez só à noite, né? Tipo, são várias vezes e todos os despertares são com choro. Eu tô chamando de várias vezes, sei lá, 3 vezes. 2 vezes também já é muito para um bebê maior, né? E esse despertar é sempre com choro. Das duas, uma. Ou a criança está muito cansada, porque o cansaço excessivo do qual a gente está falando aqui, que a rotina está ruim, a criança está muito cansada, ele não deixa a criança relaxar para dormir de forma contínua durante a noite. Esse cansaço deixa a gente muito mais alerta para dormir, e aí o nosso sono não é tranquilo. Por isso que a gente fala tanto sobre a base do nosso método ser ajustar a rotina da criança nos mínimos ajustes necessários, né? Gente, é só quem estuda, né? Essa é a grande verdade. Só quem estuda, entende esses mínimos detalhes que a gente nunca vai conseguir cobrir aqui nas lives, porque a gente tem que falar dos detalhes por faixa etária. A gente não vai nunca conseguir cobrir todas as faixas etárias nos mínimos detalhes aqui para vocês. Mas é só quem entende desses mínimos detalhes que consegue entender o que significa de fato uma rotina ajustada. E a hora que essa base, que essa rotina ajustada existe, a criança não acorda chorando de madrugada. Então é muito importante que vocês entendam que
A criança que acorda chorando com frequência e todos os despertares da criança são com choro, é porque a rotina dela não está ajustada, não está boa, não está a favor dela, que é o que a gente estava falando antes, né? E aí ela acorda. O que que é esse choro? Esse choro é quase como uma luta do corpo querendo dormir. O corpo sente esse cansaço, mas o cérebro não consegue relaxar porque hormonalmente o corpo está em luta, né? Então, a melatonina e a serotonina te jogam para o relaxamento, para a indução do sono, e o cortisol em excesso que foi produzido porque a rotina não está boa, fazem você ficar mais alerta. E essa briga hormonal faz a criança despertar nas passagens de ciclo de sono normalmente ao longo da noite, e ela não queria despertar, porque o corpo dela sente que ela está cansada. E ela chora. E às vezes chora, não só porque não queria despertar, mas porque não consegue voltar a dormir sozinha, não sabe voltar a dormir sozinha, não sabe retomar aquele sono, porque tem uma associação de sono. Aí também chora porque precisa dessa associação de sono para voltar a dormir. Mas, na enorme maioria das vezes, não é por causa da associação de sono que a criança chora. A criança chora porque o corpo dela queria estar dormindo ainda. Você nitidamente vê que a criança está cansada, mas ela não se rende. Você fala, meu Deus, ele está cansado e não dorme. É o cortisol bombando no organismo porque a rotina está ruim, gente. É isso. A maioria das crianças que acorda chorando, seja na soneca, seja no sono noturno, é porque a rotina não tá boa e a criança acorda com esse choro excessivo. E assim, gente, são ajustes muito importantes de serem feitos, né, Jéssica? E assim, a gente até gravou um vídeo recentemente que a gente vai colocar em breve no nosso site para explicar melhor o nosso método, mas a gente reforça muito nesse vídeo essa a base, né? Então, assim, quando a Jéssica começou falando hoje nessa live, que quando ela, antes dela se tornar consultora de sono, ela contratou uma pessoa para ajudar ela no sono do Luca, e que essa pessoa falou que ela tinha que, a partir daquele dia, ensinar o filho dela a dormir no berço diretamente, sem fazer ajuste nenhum na rotina da criança. Isso é passar um treinamento de sono para a pessoa, sem fazer nada do que a gente está falando aqui dos ajustes na rotina. Por que que isso não dá certo? Né? E é isso que a gente explica no vídeo do nosso método. Não dá certo porque a base para você manter uma criança dormindo bem depois que você faz. Você pode até fazer um treinamento de sono. Você pode comprar um livro, ler um livro e fazer um treinamento de sono. Não vai dar certo porque você não ajustou a rotina. E aí a criança vai até responder porque você treinou ela. Mas dali para frente, o corpo dela não está em equilíbrio. Esses hormônios que estão acordando ela pelo descompasso, pelo desequilíbrio, vão continuar acordando ela. Então não adianta treinar o sono, você tem que buscar esse equilíbrio, você tem que entender. E ao longo da infância, conforme a criança cresce, esse equilíbrio tem que continuar. E aí vocês vão ter despertares sem choro, vocês vão ter despertares que às vezes a criança vai precisar de ajuda e você fala, putz, eu não ligo de ajudar. Eu não ligo de ir lá e mostrar que tá tudo bem e ele volta a dormir. Ou então, não, eu quero ajudar meu filho a dormir sozinho e a conseguir retomar o sono quando ele acorda na madrugada. Então, a partir do momento que eu ajustei a rotina, agora eu vou dar essa segurança e vou ensinar e vou ajudar ele a conseguir essa independência. Mas se você não faz esses ajustes de rotina antes, vocês não vão conseguir sucesso nessa outra parte, gente. E essa primeira parte desses ajustes é tão importante. E uma outra coisa, quando vocês entendem esses ajustes, quando vocês entendem por faixa etária o que tem que ser feito, vocês conseguem carregar, às vezes, isso para a infância inteira. Tem quanta gente não deve ter aqui que está com a gente desde que o filho era muito pequenininho, né? E sei lá, fez o curso da primeira faixa etária e depois nunca mais precisou fazer os outros porque entendeu o princípio, né? E foi seguindo isso. Uhum. E assim, é para a infância inteira, gente. Isso não é condicionar a criança a alguma coisa, isso não é treinar, isso é ajustar, é respeitar, né? É ter um compasso certo, é entender o que que não pode sair dos eixos. E aí, esse choro não vai existir se você tiver com tudo isso no lugar.
E é assustador. Quantos pais a gente já não pegou que fala, nossa, eu liguei para o pediatra, porque esse choro não era um choro normal. Gente, isso é cansaço. Isso é rotina ruim, né? Ah, eu dei Tilenol. Ah, mas eu acho que é dente. Ah, mas é fome. Gente, não é, não é. Não se iludam, não é, né? Nossa, eu já tive uma amiga que ela falava assim, "Ah, agora é um dente, agora tá nascendo outro dente." Aí eu lembro que meu marido até falou assim, nossa, tô esperando nascer todos os dentes da boca pra poder nascer. Nasceu todos os dentes e nenhum dormia. Aí ela falou, ah, agora eu vou comprar esse curso, porque já, juro, ela fez o curso há pouco tempo. Eu lembro dessa história. Nasce todos os dentes, o menino dorme. Gente, olha, a Lara, ela teve uma vez dificuldade para poder dormir. Ela realmente, ela tava com uma bolha de sangue. Eu mostrei para vocês no vídeo, uma bolha de sangue na boca. Foi uma noite que ela realmente teve um problema com o dente. Agora, quando é criança, tá nascendo dente, tá ali babando mais, passou o dia bem, não tá muito, não tá febril, não tá nada. Não é esse o motivo, assim como salto, assim como pico. Aí, todas as nossas alunas, né, que aprendem realmente a ajustar a rotina nesses detalhes, na hora que vê falando que a criança está acordando por causa de dente, de salto, vai querer dar uma aula, né? Tô vendo até aqui umas Exatamente. antigas. É... Peraí que eu tô lendo aqui para ver alguma coisa que a gente ainda não falou. A Adriana falou, na minha opinião, criança que dorme mal também tem dificuldade de se alimentar direito. Com Total. certeza. Essa é outra coisa que a gente também fala para vocês, né, gente? A criança que não dorme direito, não come direito, não brinca direito, não se desenvolve, e aí a alimentação fica prejudicada, o aprendizado fica prejudicado, tudo, né? O sono é a base para o resto, né? Para todos os outros ângulos. Eu vi aqui umas mães É, falando que estão tão cansadas que acabam desistindo, levam para cama. Gente, para tudo não existe fórmula mágica, né? Eu quero mudar um hábito, qualquer hábito que seja. Tem no início, até o corpo acostumar com aquilo. Eu tava até comentando com minha mãe, eu tô fazendo dieta, né, gente? Aí, no início, eu não tô podendo comer. O primeiro mês da minha dieta eu não podia comer gordura, foi muito difícil. Aí agora agora eu posso comer gordura e não posso comer nenhum tipo de carboidrato. Aí já pesou, porque, né? A gordura é mais fácil você tirar. Agora, o carboidrato. Mas nos primeiros dias foi bem difícil, mas agora eu não sinto falta nenhuma. O nosso corpo, ele é muito adaptável. A gente adapta as situações, né? Então, no início, quando a gente está mudando, o nosso corpo quer sempre voltar ao hábito anterior, quer comer todo dia o quê? Arroz e feijão, arroz e feijão. Mas eu estou no processo de mudança. Todo dia fazendo tudo igual, meu cérebro vai entendendo aquilo. Então, é a com a mesma coisa criança é que igual, criança. É igual. total. A gente está tirando um hábito ruim, né? Não, não que eu estou falando que o arroz e feijão é ruim, mas nesse momento, para mim, é ruim para colocar outro. Então, assim, tem que ter disciplina. A criança sozinha, ela não tem maturidade, ela não entende, ela precisa de limite. Então, os pais têm que ter muita clareza ali do que está fazendo e não deixar a criança conduzir no sentido, na hora que tiver com sono, dorme. Enquanto ela está aqui brincando, deixa. Aí, gente, nunca vocês vão conseguir ajustar o sono, tá? A gente é bem Ó, clara, né, com isso. a Crislaine escreveu que o filho tem 4 anos e que ainda tira uma soneca, mas que quando ele dorme à tarde, ele vai dormir às 11 da noite. E que vivem falando para ela que já chegou a hora de tirar a soneca. Qual a opinião? Bom, olha, Crislaine, 11 horas da noite não dá para uma criança dormir, né? Por quê? Porque na idade dele, ele precisa de 11 a 12 horas de sono noturno. Se ele dorme às 11 da noite, ele deveria estar acordando no mínimo 10 horas da manhã. Entre 10 e 11 da manhã. Eu duvido que ele acorde 10, 11 horas da manhã. Senão ele não precisaria da soneca. Então, você precisa sempre priorizar o sono noturno nessa idade, né? Agora, a solução talvez não seja tirar a soneca todos os dias. Talvez tenha dias que ele precise da soneca, tem dias que ele precise menos. Qual é a duração dessa soneca? Você tem que olhar, né? Será que ela está muito longa? Será que ela não poderia ser mais curta, só para ele aguentar um pouquinho mais, mas aí ele vai dormir mais cedo? Os dias que ele aguentar a soneca,
aguentar ficar sem soneca? Será que você não consegue dar uma adaptada nessa rotina para o tipo de atividade ser mais tranquilo, para ele dormir mais cedo, né? Agora, dormir menos do que 11 horas por noite não dá nessa idade nem pensar. Então, assim, esses equilíbrios, né, que a gente tô pegando o caso dela porque ela fez exatamente uma pergunta boa, mas assim, é o equilíbrio que que vocês têm que buscar em todas as idades, que é o que a gente fala de ajustar a rotina, para que não seja uma rotina idêntica todos os dias, gente. Mas é isso. O que que o meu filho está precisando hoje? Ops. O que que meu filho está precisando hoje? O que que eu, né, como que, e, assim, entender tudo isso, né? Que todo dia não precisa ser exatamente igual, porque você está atendendo às necessidades da criança, você está ajudando ela numa rotina que favorece a necessidade dela, é a base do que a gente ensina para vocês, né? Uhum. Porque sem isso, vocês ficam correndo atrás do rabo, né? Vai ficar igual a consultora da Jéssica que deu a rotina de horário para ela. Isso não existe, não funciona, né? Exatamente. Bom, vamos responder mais uma? Vamos. Vai, seleciona aí. Tô olhando aqui. A Adriana que falou, né, que ela falou: minha rotina está desajustada, pois estou em home office período todo da tarde. Sou professora e minha filha grita durante as aulas e faz a soneca apenas depois da aula, ou seja, às 17 horas. Ela tem dois Nossa, anos e 6 meses. Dorme é, 10 para meia-noite e acorda 9h20. Tá nossa, tá totalmente muito difícil. desajustada. Totalmente. Ela tá gritando por socorro, né? Eu falo que normalmente as crianças elas não gritam à toa. Sempre é uma necessidade que não está sendo bem atendida, né? Então a criança que chora assim, ela não sabe expressar o que ela realmente está sentindo. Mas o sono dói. Essa expressão é É. certa, dói mesmo, né? E aí a criança não consegue interagir, não consegue brincar, não consegue aprender, porque o sono está ali pressionando, e com isso a criança vai acumulando mais cansaço, é taxada como chata, como birrenta, né? É um caso, assim, realmente muito sério, que o sono ele impacta todos os ângulos, né, da vida da criança. Ó, vou pegar a última aqui. A Daiane falou que ela tem um bebê de 6 meses, dorme às 7, acorda às 6, ou seja, seriam 11 horas de sono noturno, mas tem muitos despertares somente para ir até o seio e volta a dormir. Então, esse é um caso clássico de que se tem muitos despertares, é aquilo que a gente estava falando antes, né? De que quando a rotina não tá boa e não tá no ritmo que a criança precisa, não tá respeitando o limite da criança durante o dia, não tá ajustadinha para o que a criança precisa, ela vai acordar muitas mais vezes durante a noite por conta daquele desequilíbrio hormonal que a gente explicou para vocês, né? Então, a gente poderia muito bem olhar aqui o que ela escreveu e falar: ah, tem associação de mamar para dormir. Pode até ser que seja um contribuinte à associação de mamar para dormir, para que a criança acorde. Mas quando tem muitos despertares, como ela escreveu, a gente primeiro tem que ajustar a rotina, ter certeza de que essa criança está com a rotina bem ajustadinha, bem redondinha, trabalhar bem essa parte diurna, para depois você olhar e falar como estão os despertares agora. Quantos eles são? Reduziram? Provavelmente vai reduzir muito, porque se são muitos despertares é porque essa criança não está com a rotina boa. Aí, na hora que esses despertares reduzirem, pode ser que a mãe fale: ah, tá acordando uma vez para mamar, duas, tem 6 meses, eu quero manter. Não, não quero manter, já quero tirar tudo, porque o pediatra já autorizou. Aí é hora de olhar para essa associação de mamar para dormir, mas não de cara como a Jéssica falou que ela fez com o Luca, né? Então, primeiro a gente trabalha o dia, gente, para depois trabalhar a noite. Isso é muito importante. E esses ajustes diurnos são ajustes vários, alguns muito óbvios, outros muito menos óbvios, que vocês, né?
precisam falar, putz, é mais longa essa parte do diurna do que a noturna. Uhum. Precisa de muita atenção, precisa entender o que tem que fazer em cada faixa etária, precisa investir nessa parte, senão vocês ficam tentando mudar só o que está acontecendo de problema à noite, sendo que a razão é o dia e não Uhum. ali à noite, né? Os 4 primeiros módulos, né, do nosso curso são sobre a questão da rotina. É muita coisa. Exatamente. Bom, tem mais alguma aí de alguma coisa que a gente não tenha falado? Nossa, Jéssica, olha, tem uma que chama aqui, Fabrício Jéssica. Sério? A É penúltima que mesmo? escreveu. O marido da Jéssica chama Fabrício, gente. Que coincidência. Muita coincidência. Ela tá Ô, Jéssica, não, não você, ela. Ô, Jéssica, ela tá grávida de 38 semanas. Ô, Jéssica, se você conseguir fazer o curso antes do seu bebê nascer, faça. A gente recomenda que o curso seja feito antes do bebê nascer. Te dá outra noção do início da parentalidade, né, para os pais. É Sim. outra coisa. Não tem nada de deixar bebê chorando, de treinamento Não. de sono. Não é isso. Não é isso. É É uma dúvida bem comum, né? Ah, mas a partir de quantos meses eu consigo fazer rotina com meu filho? O bebê já nasce com uma necessidade específica. Então, você vai começar a conduzir o sono, a rotina dele de acordo com essa necessidade. Então, desde o primeiro dia de vida da criança, a gente já tem muita coisa para poder entender como conduzir, né? exatamente. Então é Hum. isso, gente. Bom, obrigada. Foi ótimo. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem for aluno lá do nosso curso, depois comenta o que achou da live lá no portal de dúvidas do curso. Quem não for aluno, manda direct também. Vira nossa E aluna, né? Vai ser um prazer também ajudar. exatamente, exatamente. Então é isso, meninas. Boa noite para vocês, viu? Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.